falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda a ser que falta muito pro meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz ficar de pé, rompendo pela fé. Teu amor me leva a pastos verdes onde eu posso descansar. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz ficar de pé, rompendo pela fé. Teu amor me leva a pastos verdes onde eu posso descansar. Posso descansar. Posso descansar. Posso descansar. Oh, oh, oh. Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 Ele é o seu pastor e nada faltará. Ele é o seu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz ficar de pé, rompendo pela fé. Teu amor me leva a pastos verdes onde eu posso descansar. Oi galera, tudo bom? Aqui é a Giovana, eu tô com o Guilherme pra gente apresentar mais um Vibe Talk. Pra quem não sabe, o Vibe Talk é um estilo de vídeo que a gente faz de podcast.
Eu tô aqui com a Mila e com o Douglas, que são os nossos convidados, e nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto redes sociais. Eu queria saber de vocês qual é a relação de vocês com as redes sociais. Primeiramente, boa noite. Como a Gabi mencionou, eu sou o Douglas, nós fazemos parte da Igreja Batista Betel de Guaíba. Tanto eu como a Mila, nós cooperamos no Ministério de Comunicação. Lá na nossa igreja a gente usa muito a rede social, especialmente para compartilhar o dia a dia, enfim, para dar os nossos comunicados ali da rede social da igreja, né? Mila, se quiser se apresentar também. Oi, gente. A respeito, aí, como o Douglas falou, a gente já coopera lá na igreja com a questão da comunicação, e eu também trabalho como fotógrafa, então eu tenho essa parte aí também do meu negócio que tem um pouco a ver com as redes sociais. Na verdade, eu uso elas. E sim, a gente usa bastante as redes sociais lá na igreja, a gente aproveita para divulgar o reino de Deus através disso. Vou começar com uma pergunta, o que são as redes sociais? Eu acho que é importante a gente definir o que não é a rede social, né? Para nós, que somos um pouquinho mais velhinhos, que começamos a consumir internet antes dessa ascensão das redes sociais, né? A Mila também é do tempo do Orkut. Então, o grande engano, acho que do pessoal hoje em dia, principalmente do pessoal hoje em dia, é confundir a internet sinônimo de rede social, né? Nós que já somos um pouco mais antigos, a gente entende bem essa diferença. Lá quando a gente começou a usar a internet na rede social, no Orkut, a rede social era algo muito escasso. Praticamente tinha o Orkut, o Facebook ele veio mais ou menos em 2005 ali junto, mas o que o pessoal mais consumia da internet eram páginas de conteúdo, eram fóruns, né, eram blogs, né? Com o tempo que foi criada essa ideia da rede social. O que é rede social, né? É um pouco dessa mistura de uma página de conteúdo, de um blog, de uma página ali de mensagens, mas com a diferença que o conteúdo da rede social ele é 100% feito pelos usuários da própria rede social. E eu acredito que o foco também da rede social é muito mais a interação entre as pessoas ali do que propriamente o conteúdo, né? Antigamente a gente tinha os fóruns que tu conseguia pesquisar sobre vários assuntos, mas tu não tinha muita interação, tu não adicionava amigos, tu não compartilhava muitas vezes as coisas dos outros. Hoje na rede social, e eu acredito que a mais comum que a gente conhece hoje, o Facebook, o Instagram, o foco é muito maior em tu interagir com as pessoas, né? Interagir ali com teus amigos, com a tua rede, do que propriamente consumir um conteúdo em si, né? Não é tão impessoal, né? Antes a gente usava muito, bem isso que o Douglas falou aí, de blog, artigo e coisa e tal. E a rede social realmente é pra gente socializar, né? A gente tem amigos e tal. E também tem muito disso de criar uma rede, né? Tipo, eu conheço, era meu colega, e trocar essa ideia. E criar isso também, porque eu acho que às vezes a gente cria também uma rede na internet, né? Às vezes nem é nosso amigo pessoal, mas a gente acaba se conectando com essa pessoa, né? Criar conexões também, eu acho que criar conexões sociais aí, né? Não precisa estar fisicamente aí, não se conhecer, né, pessoalmente, mas É uma representação do que a gente convive no dia a dia, né, de grupos sociais, mas eu acho que de uma maneira bem mais ampla, né, um alcance global. Inclusive o próprio Facebook, a intenção primária dele foi, né, segundo ele nasce com essa ideia, né, do Mark Zuckerberg querer conectar a faculdade lá onde ele estudava, né. Isso tomou uma proporção não só com o Facebook, mas com o Orkut que veio junto, tomou uma proporção global, né. Hoje em dia a gente consegue ter um círculo de amizades, né, entre aspas, que ultrapassa
as nossas fronteiras aí geográficas aí de cidade, enfim, a gente conhece pessoas do mundo todo. E eu acho que tem uma coisa muito singular, assim, nas redes sociais, porque ela tem o autor ali, tipo, tu tá exposto, né? Todo mundo sabe, aquela foto é da Camila porque tá no perfil da Camila, vamos dizer, né? Camila fez um comentário sobre tal coisa, tal, o nome da pessoa, sabe? É muito pessoal, assim, tipo, tua cara tá lá. Não tem como não te expor lá, né? Mais uma pergunta, se vocês se consideram pessoas ativas nas redes sociais. Eu me considero em questão, tipo, né, eu tenho o meu perfil lá da fotografia, sim. Eu sou uma pessoa mais ativa em questão do meu trabalho, assim. Mas em questão pessoal, não tanto, até porque, não, sei lá, não é meu perfil, assim, gente, mesmo, de estar postando coisas pessoais. Tem gente que tem um perfil mais, não sei, tipo, gosta mais de postar, gosta mais de compartilhar. Eu gosto mais de compartilhar coisas a respeito do meu trabalho do que coisas pessoais minhas. Não porque eu tenho problema com expor também, mas só porque já trabalho com isso também, tem essa questão, né? Já fico bastante tempo nisso, então o pessoal fica um pouquinho mais guardado. Eu sou moderadamente, né? Acho que eu tenho uma conta nas duas principais plataformas, que é o Facebook e o Instagram. Eu fiz uma conta no Twitter uma vez, mas nunca achei muito... Eu nem me prestei a fazer um Twitter. Eu não achei muito sentido. Mas tem pessoas que são muito menos moderadas, né? Tem conta em 400 redes sociais aí. Não, eu tenho conta, acho que principalmente no Instagram e não interajo tanto, assim. Quando eu tinha um negócio, eu também era fotógrafo, vivia disso, eu movimentava mais a minha rede social. Mas como a Mila falou, é a questão de personalidade mesmo, né? Personalidade. Tu deu uma pincelada ali sobre o Mark, né, Zuckerberg, que ele queria conectar ali a universidade dele, o pessoal, a galera. A pergunta que a gente tem agora é: vocês consideram as redes sociais algo relevante na sociedade? Qual a relevância das redes sociais? Acho que é um assunto que a gente pode conversar bastante aqui. Dá para ter bastante papo. Eu acho que assim, a palavra relevante com certeza, né? Se é positivamente ou negativamente, aí já é outra questão. Mas a gente começou falando de internet e eu acho que da mesma forma que quando a internet surgiu, ou deu o boom da internet lá nos anos 2000, que hoje em dia, né, ninguém vive sem internet. Quando deu aquele boom da internet, muitas coisas mudaram. Hoje em dia, muita coisa mudou. A forma das pessoas fazerem negócios, como as empresas, como até os governos se comportam, mudou totalmente por causa da ascensão da internet. E a rede social, né, veio logo em seguida, também tomou esse lugar de relevância. Acho que hoje em dia, simplesmente tirar a rede social da sociedade, do mundo, acho que é uma missão meio impossível, né? Já está meio na cultura, né? A rede social já é o pessoal vira a chavezinha ali, já tem um celular, acesso a um celular, já tem rede social, né? E relevância com certeza, gente, até porque é uma coisa de fácil acesso. Então, uma coisa que é fácil acesso, talvez antigamente, né, vamos pensar o que era, né? Jornal, TV, mas será que todo mundo tinha um acesso a isso? Hoje em dia, né? Pega uma criança e já tem um celular, sabe? Então é uma coisa que chega. Então uma relevância, que nem o Deus falou, positiva ou negativa, aí vamos falar sobre isso. Mas é muito relevante, porque imagina a quantidade de pessoas que chega, né? Atinge. Tem coisas que a gente nem imaginava que aconteciam na nossa sociedade, que hoje a gente sabe porque alguém postou, porque alguém comentou, porque alguém viu, fez um vídeo, já saiu e a gente já está sabendo, né? Imagina o alcance disso, né? Eu acho que vai muito do alcance e a relevância também. Acho que vem junto com as informações básicas da pessoa, né? Prazer, Guilherme. Qual é o teu Instagram? Qual é o teu Facebook para eu já te adicionar? Virou tão relevante a ponto da gente adaptar ali no nosso diálogo diário, na cultura, na nossa cultura. E questão de negócio também. Antes a gente tinha cartão de visita, entregava qual era o teu endereço, o teu site, teu e-mail. Hoje em dia é qual o teu arroba. É o teu perfil profissional. Ninguém mais usa cartão. Perfil de fotógrafa. Gente, vamos entrar Tu quer falar? Não, e até completando o que a Mila falou da questão da relevância, acho que é principalmente do alcance, né, como a Mila comentou.
E a questão da velocidade, né? Eu acho que o grande boom da rede social é a questão da velocidade que tu tem uma informação. Eu acho que o último grande evento que a gente teve, que rolou na rede social, foi a guerra do Iraque, né? Enfim, aqueles bombardeios que tiveram. E se a gente levar para 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente dependeria, por exemplo, muito da mídia convencional para ter essas informações. Sim. Com a rede social, cara, tinha alguém fazendo uma live com os mísseis lá sendo interceptados, e o alcance que isso dá, né? A velocidade que isso dá. Hoje em dia, a gente é algo comum para nós, né? Um presidente, seja o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, se ele faz um comunicado, ele usa a rede social e instantaneamente aquele comunicado dele tem um impacto enorme politicamente, economicamente, muito rápido, né? Muito rápido. Muito instantâneo. É o Bolsonaro falar alguma coisa, o mercado já desce ou já sobe, já acontece alguma coisa instantaneamente. Eu acho que é essa a grande relevância da rede social. E também, né, que essa questão do alcance, porque tu não é alcançado só pela notícia, tu é alcançado pela opinião dos outros. Com certeza. Porque a pessoa posta lá e já tem um monte de comentário aqui embaixo. Um é concordando, um é brigando, outro é xingando, mas tá ali e tu tá exposto a isso também. Talvez tu não tivesse pensado pelo aquele lado, aí tu lê um comentário, isso aqui é verdade, já vai te moldando, né? Vai te dando uns insights assim diferentes, né? Tu imagina, antes tu via uma notícia na TV, tu comentava com a tua rede de amigos, com a tua rede de colegas do trabalho, e hoje em dia online a coisa. E a opinião, bem como a Mila falou, a opinião ela tem muito... tem até mais relevância às vezes do que a própria notícia, né? Porque acontece algo, alguém relevante vai lá e comenta sobre aquilo, né? E aí tu é influenciado pelaquela pessoa que não é autora do conteúdo, mas que comentou, que colocou a sua opinião sobre aquilo, né? E aí aquela pessoa já influencia, daqui a pouco alguém do outro time vai lá e comenta outra coisa, aí é bem... Tem bem louco, esse contraponto, eu acho que é legal até... Ela traz esse fator, vendo um pró e um contra, né? Tem esse fator democrático, né? De todo mundo ter espaço para se expressar ali. Mas acho que também vem uma coisa muito difícil, até para nós que somos cristãos, né? Que é que antes, quando tu via pela TV ou tu via pelo rádio, tu formava uma opinião através da pessoa que estava falando, mas se tu mudasse de opinião, tava ok. Hoje em dia, se tu muda de opinião, a pessoa, não, tá lá, ó. Tu postou, tu colocou, tu comentou, então... Tá o teu histórico online aqui, gente. Em 2014, tu postou isso aqui. E aí? Gente, entrando um pouquinho ali pro lado... como é que a gente fala? Gospel, evangélico? Termos. Falando sobre a gente que ama Jesus, acredita na Bíblia, na palavra e... entende um pouquinho, né, sobre o que é excesso ou não, né? Vamos entrar nessa parte. Uma pessoa que é muito ativa nas redes sociais, ela pode considerar isso um pecado? Ser muito ativa nas redes sociais? Até que ponto pode? Até que ponto vai? Eu acho que, na verdade, o lance é equilíbrio, né? Eu acho que quando qualquer coisa, não é as redes sociais, mas quando qualquer coisa excede... vai porque, vamos ser simples, qualquer coisa que tome o lugar de Deus vai ser, né? Porque Deus tem que ser a prioridade aí, o nosso relacionamento, imagina. E é muito fácil, porque tá aqui, tipo, é uma coisinha que tu pega o celularzinho na mão e aí, tipo, o relacionamento com Deus é uma coisa que tu tem que buscar, tu tem que dar um tempo ali, não é só girar, não é scrollar a tela, né? Então eu acho que sim, pode ser pecado ser muito... Depende do teu equilíbrio, né? Talvez tu seja muito ativo tu trabalha com isso, ou tu gosta realmente, tu tem aquilo. Mas será que não tem outra coisa? Será que o teu relacionamento com Deus não tá ficando em segundo lugar devido às redes sociais? É verdade. E eu acredito que também as redes sociais, claro, além da questão do equilíbrio, ela tem um plus ainda, um extra que pode te afastar ainda mais, assim, pode ser um pouco ainda mais prejudicial. A Mila trabalha com TI, sempre trabalhou com TI, eu também trabalhei com TI, a gente entende um pouco como funciona por debaixo dos bastidores, tecnicamente falando, né? Esses dias também eu pude assistir um documentário bacana na Netflix, se chama Dilema das Redes. Assistiu, é muito legal, muito legal. Aconselho todo jovem cristão a assistir também.
Porque ele explica muito do funcionamento da rede social. E por que eu falo que ela tem um plus, um extra a mais na questão de te afastar de Deus? Porque a própria rede social, ela tem os próprios interesses dela. As empresas de rede social têm os próprios interesses. Qual é o interesse da empresa de rede social? É que tu fique cada vez mais tempo ali na rede social, que tu gaste mais o teu tempo ali. Quanto mais tempo você fica na rede social, mais tempo a empresa enfim, o Facebook ou o Google, etc., mais tempo eles têm, audiência, na verdade, né? Eles têm para vender para os anunciantes deles. A gente está scrollando ali a rede social, o Instagram, direto a gente depara com um anúncio, né? E só tá aquele anúncio ali porque eles sabem que tem audiência. E dentro disso, eles têm, e isso fala bastante nesse documentário, e a gente entende também, né, dessa questão, eles têm muitas técnicas ali para te manter preso na rede social. Né? Quem trabalha com TI sabe que existe a inteligência artificial, que não é uma coisa dos filmes lá dos anos 90, do Sylvester Stallone. Não, a inteligência artificial nada mais é que uma programação, um algoritmo, que a gente fala bastante, algoritmo de engajamento, usado contra o usuário, né? Então eles têm algoritmos ali pronto para te deixar lá mais tempo. Pronto para te deixar. Então, uma vez que tu pesquisa isso acho que o pessoal já é um pouco mais batido, acho que já é mais claro, acho que para a maioria das pessoas. Tu pesquisa um conteúdo, tu vai notar que daqui a um tempo tu vai estar sendo bombardeado com aquele conteúdo, né? E aí depende, o que tu tá, né? O quanto aquele conteúdo está te prendendo, quanto tempo tu está gastando naquilo ali, né? E vamos trazer um ponto, né? E aí, se tu tava, né? Estamos falando de questão cristão, né? E se tu tinha um outro perfil, um outro perfil como pessoa, assim, tu consumia outros tipos de conteúdo e até para tu sair de uma vida e começar uma vida com Deus. O quão pode ser difícil, porque tu consumia outros tipos de conteúdo e agora tu, com a tua vida com Deus, tu quer acertar alguns pontos e a rede social tá sempre te mostrando aquilo que tu era, sabe? O algoritmo te quer de volta naquele... Eu acho que a gente pode parafrasear ali, a Bíblia ela nos recomenda, né, entrar no nosso quarto, fechar a porta. Eu acho que a gente podia parafrasear, né, entra no teu quarto, bota no modo avião, fecha, né, a rede social. Fecha a rede social e tem o teu íntimo com Deus. Eu já deu uma vez, eu estar orando, tá no meu devocional e meu telefone, pim! Notificação chegando. Deu só um momentinho, eu preciso dar uma olhada aqui. Né? Mas é isso aí, vocês querem falar? Não, e até tu mencionou o PIN, né, o barulhinho, além da própria inteligência artificial, até o próprio design ali do aplicativo, ele é todo criado com o intuito de te prender nele, né? No documentário ele fala algo interessante, por exemplo, do Instagram. Instagram, tu rola o feed e quando acabou tu dá uma rolada mais pra cima para ele atualizar, né? Que é parecido com aquele comportamento dos caça-níqueis, sabe? Que tu puxa aqui a maquininha e de novo. E aí tu vai puxa, aquilo ali é um gatilho que tu vai puxa de novo. O que vai ter de novo? O que vai ter de novo nesse feed? Então tudo isso é feito para nos prender, assim. Te confessar, então, que eu fico preso na aba explorar ali do Instagram. Sempre rolando coisa fico nova. Horas e horas e horas. Vamos ouvir uma música de... Bora? Vamos. Pedro. E em silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas seus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Que tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, encontra nas lágrimas meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, é um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. E eu choro. Que tenho
de ti. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, encontra nas lágrimas no meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, o Espírito Santo diz em meu lugar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, tu és forte, tu és forte, tu és bem-vindo aqui, és forte, és forte. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto eu choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto eu oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro. Agora a gente vai continuar com as perguntas. Como a gente estava comentando antes da relevância, né, das redes sociais para a sociedade, agora é uma pergunta quase na mesma coisa, bem parecida, só que é qual é a relevância das redes sociais para a sociedade cristã? Pode falar. Eu acredito que a relevância para nós como cristãos, acho que ela deve ser basicamente a mesma relevância para toda a sociedade, né? Nós como cristãos, na minha opinião, a gente não deve se abster dessa tecnologia, a gente não deve se abster da rede social. Eu acho que é algo consolidado, é algo que que nós não temos como evitar, né? Da mesma forma que a gente fala para um crente hoje, olha, tu não deve assistir jornal porque jornal é pecado, não tem que assistir TV porque TV é jornal. Eu acho que é nessa mesma linha. Se tu deixar ficar fora da rede social, tu vai perder muita informação. Eu acho que a informação, o que está acontecendo no mundo hoje, e muitos assuntos relevantes para nós como cristãos, causas, coisas que nós temos que nos posicionar, está rodando ali na rede social, né? Então, para nós é extremamente relevante. Eu concordo com o Douglas, eu acho que também serve pra gente ficar iterado, né, do que tá acontecendo. Porque, como eu já tinha dito, né, por mais que chegue a informação de outra forma pra gente, a rede social é uma coisa que te informa rápido. Então, a gente não pode ser ignorante a respeito de outros assuntos porque a gente é cristão, a gente não vive, né, a gente ainda tá aqui nessa terra. Então, eu acho que essa relevância também tem a respeito do nosso alcance também, porque assim como as coisas chegam pra gente, a gente chega para outras pessoas através das redes sociais, né? Então eu acho que a gente tem que também ser relevante através das redes sociais, e a gente tem esse poder assim de aproveitar essas ferramentas para fazer isso, né? Agora a próxima é como um cristão deve se portar nas redes sociais. Ui. Na verdade, para mim, é muito simples. Um cristão deve ser cristão nas redes sociais. Boa Porque
Assim como a gente se comporta, sei lá, a gente vai numa coisa simples, a gente vai no mercado, a gente se porta como cristão, a gente vai na igreja, a gente se porta como cristão, a gente não se porta como cristão só porque a gente está na igreja, né? Então eu acho que, e até porque, até estava conversando com a esposa do Douglas hoje a respeito, né, que a gente não fala a respeito de Jesus, do reino, da nossa vida cristã, somente falando versículos, como que são as nossas amizades, como que é o nosso casamento, né? No caso eu sou casada, como a nossa vida funciona, sabe? Então eu acho que a gente se porta como um cristão mesmo, né? Nosso estilo Deveríamos, pelo menos, né? Eu acho que todo mundo concorda. Eu e a Mila, a gente não combinou as respostas, mas eu anotei exatamente como se comportar exatamente da forma que a gente se comporta fora das redes sociais, né? E quando a gente fala isso, a gente pensa, então tudo que eu falo pro meu amigo, e esse é um ponto importante, então se eu me comporto assim, se eu falo com meu amigo esse tal assunto, então não tem problema nenhum falar na rede social, mais ou menos, né? A gente entende que a rede social, o nosso feed, enfim, as coisas que a gente posta, é um outdoor, né? É algo que vai ficar ali para sempre, né? É algo que todo mundo vai ver, qualquer pessoa que tiver acesso à tua rede social, ela vai ter um alcance. Então, claro, tem coisas da nossa vida pessoal que cabe à nossa vida pessoal. Tem coisas de rede social que a gente não se importa em compartilhar e até é benéfico, né? A gente compartilhar. A Mila falou bastante a questão do estilo de vida. Acho que o nosso estilo de vida como cristão pode influenciar muitas pessoas, né? E deve influenciar muitas pessoas, mas sempre com temperança ali, sempre com moderação, né? Sempre com moderação. A gente sabe que a gente fica muito mais exposto na rede social e é uma coisa certa. Quando a gente coloca algo na rede social, a gente tem que ter noção que nós vamos estar ali colocando algo para ser alvo de opiniões também. Então tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado, tem que estar preparado. É porque, querendo ou não, uma exposição, né? Então a gente também vai estar exposto a diversas opiniões. Sim. E tu também não vai estar brigando, né? Se tu coloca algo lá, claro, né? Não vamos faltar com respeito, né? Sim. Mas a questão de, tipo, tu tá se expondo, então tu também vai ter que saber levar as opiniões das pessoas que estão chegando até... Porque tu botou lá na rede social, né? As polêmicas. As polêmicas. Mas também eu acho que se a gente for um pouquinho para a Bíblia, já mostra isso na nossa vida, assim, que a gente deve ter cuidado. Quem são os nossos amigos? Para quem a gente fala? Tem coisa que tu vai falar para qualquer pessoa. Tem coisa que tu vai falar pro teu amigo próximo, pro teu líder, ou assim, alguém que, né, vai te trazer algo. Tem coisa que a gente não precisa postar, né? Sim. O Douglas falou aquela hora do Twitter, né? O Twitter era uma rede social, mas tipo, ela é muito mais assim, quando começou, eu me lembro assim que era postar tudo, tô indo na esquina, sabe? Tô indo na esquina, tô indo assim, sabe? Não, mas tô indo no mercado, Depende das pessoas, mas sim. E também são outro tipo de rede social, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho dela, mas ela ainda tá lá. Tem gente que é muito forte no Twitter hoje, né? Principalmente de opiniões, assim. Formadores de opiniões, né? Tem demais. Saudade da época do blog, da época do Tumblr. Legal. Depois que aprendi a falar Tumblr, nunca mais. Tumblrs. Gente, vocês trabalham com redes sociais, com mídias sociais na igreja de vocês. Confere? Sim. Queria trazer, então, para vocês essas perguntas aqui. Como elas podem ser usadas, as redes sociais, para evangelismo? Como é que a gente consegue alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus através das redes sociais? Queria ver se vocês tinham alguns exemplos na igreja de vocês de pessoas que foram alcançadas ou chegaram até a Betel de Guaíba, né? Até Betel de Guaíba através das redes sociais de vocês. Conta um pouquinho mais para nós. Eu acho que essa questão da rede social na igreja, como a gente pode postar, começa com o básico, né? Transmite o culto ali, posta as fotos do culto. É um perfil profissional. E acaba que tu movimenta as pessoas e consegue avisar elas também, né? De algumas coisas assim, eu não fui tal dia, não tô sabendo. Tu consegue sinalizar elas do que tá acontecendo, do que aconteceu. Mas mais que isso, assim, a gente tem que pensar um pouquinho como, né, eu sou fotógrafa, então vou puxar pro meu lado, né, não tem como, mas tipo, a fotografia ou até mesmo vídeos podem tocar pessoas, sabe? A pessoa tá vendo aquilo ali, olha, isso aqui aconteceu. A pessoa tava ali sentindo de Deus,
querendo ou não, né? A gente vai fazendo as coisas para Deus e o intuito é que chegue até outras pessoas para que elas também possam ter a mesma experiência. Não a mesma, mas uma experiência com Deus, né? E tenham aquilo também na vida delas. Então, eu acho que quando a gente acaba postando isso e colocando lá, pode chegar para alguém, me interessei, eu achei legal. Olha só, tem gente que tem um perfil, talvez, né, um pouco mais tradicional, aí eu prefiro numa igreja assim. E aí olham numa outra igreja, essa igreja é um pouco mais, sei lá, não sei a palavra, descolada. E aí vai ir para outro perfil. Então as pessoas também conseguem, né, fazer esse termômetro aí também das coisas. E eu acho que o evangelismo tá aí porque também tem vários formatos, né, gente? A gente tem isso, a gente tem os vídeos curtos, os vídeos de palavra. Tem muitas formas de fazer, até meio umas frases meio motivacionais, assim, que a galera às vezes, né, posta. Resumo que o pessoal fazia bastante, né, nos jovens lá da nossa igreja. Resumo das palavras que tinham no sábado. O pessoal fazia um pouquinho assim. E exemplo, eu me lembro de um exemplo de uma vez que uma pessoa, forte, assim, estava pronta para se suicidar. Você lembra disso, Douglas? Eu lembro. E mandou lá que viu nas redes sociais lá, a galera do Wake, né, que são os nossos jovens, e tipo, a pessoa não seguiu em diante porque teve esse contato. Imagina que forte, tipo, é uma vida que não se perdeu por isso, sabe? É Jesus chegando de alguma forma pelas redes sociais na vida da pessoa, sabe? Era um culto de jovens, Wake Summer, que a gente chama, que a gente faz no verão, a gente fazia na rua, né? E foi a Mila, ela comentou que a gente faz fotos, vídeos, e esse foi bem inusitado, foi através de um stories, né? Nós fizemos lá um stories e a pessoa respondeu no stories lá, e eu lembro que tem 3 ou 4 pessoas que têm acesso à rede social, né? Eu era uma delas, ainda tenho acesso direto da juventude, e eu vi aquelas mensagens e acho que chamou a atenção de todo mundo que tem acesso no nosso perfil. E imediatamente a gente já direcionou para a Natiele, que é a nossa líder de jovens. Ela também estuda psicologia, então ela tem um jeito, já tem todo um jeito de falar com a pessoa. E era uma menina, né? Se eu não me engano, era uma menina. Ela comentou que estava com pensamentos suicidas e viu os stories e foi tocada através daquilo. Acho que esse é um dos mais fortes que a gente conhece, o testemunho mais forte. E fora o dia a dia, assim, direto tem principalmente os jovens, não só os jovens, mas o pessoal mais velho também. Eu vi a igreja na rede social, vi as fotos, etc. Resolvi vir aqui conhecer pessoalmente e o pessoal que está lá até hoje. Né, e a gente também tem casos da pandemia, né? Que a gente fazia lives e aí, eu tava em casa, tal, mas eu via aqui o pessoal compartilhando. E a gente, quando teve a pandemia, até o pastor tinha bastante disso, porque nos jovens a gente tem uma cultura de fazer o wake selfie. A gente tira uma fotinho. Então, foi trazido isso na pandemia para a igreja. E a gente fazia o quê? No teu perfil pessoal, tu postava que tu estava olhando, assistindo o culto na TV, ou tirava um print do celular, ou, tipo, sei lá, do computador, da TV ali. Estamos unidos aqui com a igreja, assistindo online e tal. Meu, imagina a quantidade de gente que viu que alguém tava assistindo um culto online, sabe? E aí também teve essa oportunidade, né, de conhecer a igreja no meio da pandemia. Agora liberou o culto, assim, né, presencial, assim, foi aos pouquinhos, né? Mas agora eu vim conhecer porque um dia vi uma live de vocês. E muito testemunho dessa linha, muito mesmo. A próxima pergunta é se as redes sociais podem afastar alguém de Deus. Com certeza, né? Acho que da mesma forma que a gente estava falando, a gente acabou de falar do evangelismo, de que elas podem trazer mais para perto, né? A rede social, ela não deixa de ser uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? No nosso caso, a gente tem esse trabalho bastante forte no nosso perfil institucional, que a gente pode dizer, do perfil da igreja, mas a gente sabe que no outro lado de pessoas que estão consumindo são pessoas com perfis pessoais, né? E além do perfil da igreja, essas pessoas elas podem estar consumindo muitas outras coisas além de conteúdo cristão. A Mila, ela tocou num ponto bem bacana, né, no começo da nossa conversa, que muitas vezes pessoas que estão querendo sair, né, de uma vida anterior, de repente, né, ficam
ficam tendo um estímulo ali da rede social, porque é tudo muito fácil, né? É tudo ali ao alcance das tuas mãos. E como a gente já falou, a própria rede social, ela tem os próprios interesses dela, né? Então a rede social, ela não tem o interesse que tu seja crente, ela tem o interesse que tu continue usando ela, né? Sim. Se é consumindo algo cristão ou não, depende do ponto de vista. Mas acho que com certeza, né? E a gente pode falar aí, eu acho que a rede social mais agora, né, nova é TikTok. E a gente pode falar que é uma rede social que a sexualidade tá... Eu não tenho conta lá, mas eu sei porque, né, tá mil, assim, o pessoal fala que tu nem assistiu nada ainda, mas se tu entrou ali já tá super na cara. Aí vocês imaginam, né, se tu não assistindo já tem, e depois que tu começa a usar, já tá entregue pra ti. É uma estratégia deles já colocarem isso na tua cara, já quando tu chega, sabe? E o conteúdo padrão, né? A Mila falou que quando tu entra de cara, o conteúdo padrão da rede social é o conteúdo com mais giro globalmente, né? Então, se a gente parar para pensar, o que mais gira globalmente não é conteúdo cristão, né? Se tá lá no mundo, o que mais gira de conteúdo é sensualidade, é um monte de coisa que não tem nada a ver com o mundo cristão. Então, tu tá caminhando num terreno muito perigoso, né? A gente tem que ter noção disso. A rede social, ela não é um terreno amigável, ela não é um terreno hostil, bem ao contrário. É um terreno hostil. Para a gente se afastar de Deus não é difícil, né? Uma pessoa se afastar de Deus por causa de rede social não é difícil, porque realmente é um terreno muito hostil, né? Tu tá exposto ali a todo momento coisas que não são da tua realidade, mas tu tá exposto, né? E, tipo, às vezes tu nem escolheu, tipo, estar... pessoalmente tu escolhe estar ou não, né, teu corpo presente em algum lugar, mas na rede social não é assim. Eles vão te entregar o que for mais interessante para eles e o que tiver nas trends aí. Às vezes nem o que tu acessa, né, mas os stories do que o pessoal vai passando, tem amigos da faculdade, amigos da escola, trabalho, e quando tu vê, tu te depara com algo que tu não queria, né? Verdade. Influencia muito o que os teus amigos consomem também. E eu acho que também a gente tem uma questão também que a gente não pode ignorar, né? Que nós somos corpo, alma e espírito aí, e o nosso corpo luta muito. Cara, tu tá ali e daqui a pouco tu se depara com algo e já vem uma rebeldia em ti a respeito daquilo, sobre aquele assunto. Talvez não era nem contigo a coisa, mas tu já tirou com aquilo, tu já te perdeu naquilo, tu já entrou. E eu costumo dizer, né, brincando, mas um pouco de verdade, que internet não é não é terra de ninguém, né? E rede social é isso. As pessoas meio que perderam um pouco também do medo de falar, porque eu não tô cara a cara com a pessoa. Então, tem essa, né, muita essa coisa. Então, às vezes a gente precisa cuidar se a gente não tá se influenciando com coisa que nem era pra gente, sabe? E normalmente isso acontece, nem era comigo o assunto, mas eu li lá e eu já fiquei bravo porque eu vi tal coisa. Mas isso, tipo, às vezes as pessoas levam num nível que te tira do centro das coisas de Deus. Tu tá de boa, tava boas com Deus, ele tava tranquilo. Daqui a pouco tu tá tão irado com uma situação que tu já te perdeu, sabe? Tu saiu do centro, assim. Eu acho que isso é uma questão que às vezes a gente precisa parar para se atentar também. Existe alguma forma de servir a Deus através das redes sociais? Vocês até comentaram um pouquinho antes. Acho que a primeira forma é alice-se no Ministério de Comunicação da sua igreja. Né? Primeira forma de servir a Deus através da rede social. E eu acho também, né, que nem eu falei, assim, que no meu perfil pessoal praticamente nem uso, assim, né, mais profissional, mas isso não me impede, porque eu sou uma pessoa também, né, por mais que eu tenha ali a questão da minha marca, né, do meu trabalho, eu sou uma pessoa que tá lá. Então, mostrar mesmo aquela questão do estilo de vida, sabe? E então eu acho que isso também é um servir a Deus, porque tu tá levando pessoas para conhecer. E, tipo, é a diferença que a tua vida faz, talvez não, tipo, falando. Às vezes falo, às vezes tenho um momento com Deus ali e troco uma ideia, falo, pessoal, eu tava aqui orando, Deus falou tal coisa e tal, dou uma palavra, mas às vezes nem é isso, sabe? É um servir diferente que tu faz para alguém. Às vezes não tem nada a ver, mas tipo, galera, que nem tá fazendo muito frio, se vocês tiverem como, assim, ajudem uma pessoa, levem, sabe? Sim. Tipo, e a gente pode servir dessa forma. Às vezes a gente não leva para esse lado do servir, né?
falar de Deus e tal, mas é uma forma que a gente leva o amor de Deus, né? Com certeza, com certeza. Nós temos aí o perfil institucional da igreja, o perfil profissional. A gente tem exemplos de outros influenciadores cristãos que a gente conhece na rede social, né, que são pessoas que usam sua rede social para servir a Deus da forma deles. E como a Mila falou também, o nosso perfil pessoal, o nosso estilo de vida, ele pode influenciar muitas pessoas, né? Mas eu acho que quando a gente decide usar, no caso dos influenciadores de cristãos da rede social, quando a gente decide usar a nossa rede social exclusivamente para isso, mais uma vez, né, eu sempre puxo para esse ponto, é algo que requer atenção. Porque uma coisa é a gente usar o nosso perfil para expor o nosso estilo de vida, e isso é totalmente válido. Estou ali, compartilho meu dia a dia com meus amigos, etc. Com certeza vai influenciar alguém. Mas uma vez que tu decide, de repente algum jovem tá ouvindo isso, está assistindo isso e está pensando em seguir dessa linha, né? Poxa, eu quero usar o meu perfil exclusivamente para isso. A gente tem que ter noção que ao usar o nosso perfil exclusivamente para isso, a gente vai estar muito mais exposto na rede social. Porque hoje em dia cada vez mais os algoritmos ali de alcance são mais sofisticados, cada vez tu tem que empenhar muito mais tempo naquela ferramenta ali para te ser relevante de certa forma, né? E ao ser relevante, ao você estar usando aquilo ali de uma maneira um pouco mais do que o normal, né? Tu também vai estar exposto a muita coisa. Então tenha noção, né? Se você vai usar a sua rede social exclusivamente para evangelizar, para ser alguém relevante, ótimo, isso é maravilhoso. Mas tome cuidado, mais uma vez, não é um terreno amigável. Esteja preparado para o que vai vir por aí. Exatamente. Exatamente. Querem mais alguma outra contribuição? Isso aí, acho que é isso aí. Gente, uma visão bíblica a respeito das redes sociais. Uma visão bíblica das redes sociais. Repeat. Vocês têm? Pode falar, Douglas. Tá. Acho que nessa mesma linha, né? De nós sermos cuidadosos. Nós temos uma cadeira lá no seminário. Que nós temos que escrever um artigo e inclusive nesse ano eu escolhi escrever um artigo sobre rede social e sobre a influência da rede social no público cristão. E, até a questão bíblica, eu até peguei um trecho lá do artigo para essa pergunta. Se tem um versículo que a gente pode enquadrar muito bem na rede social e no uso, né, na moderação, é lá em Mateus 10:16, que diz assim: eu estou... Né, Jesus falando lá para os seus discípulos: eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então quando a gente entra na rede social, quando a gente, né, expõe a nossa vida ali, esteja certo que tu está se metendo em algo que não é algo tão amistoso assim, tem os seus perigos, tem as coisas que você tem que cuidar, de se abster. Eu tirei até um trecho do artigo que eu escrevi. Até as melhores intenções de muitos jovens, né, os jovens que nós estamos falando, pessoas que querem usar para evangelizar, como disseminar a palavra de Deus, cumprindo assim a ordenança de sua fé, deve levar em conta que o terreno das redes sociais não é tão amigável e inofensivo como aparenta. O jovem cristão deve estar com a sua fé firme e sempre vigilante, e mais informado do que nunca, né? E eu também penso a respeito da onde a gente tá, né? Lá em Salmos 1 nos alerta sobre aonde que a gente se assenta, né? Com quem a gente se assenta. Então a gente tem muito isso também, a gente precisa ficar ligado, porque a gente pensa, não, só nós vamos influenciar, mas nós somos influenciados pelo que nós recebemos também. Nós precisamos cuidar o que a gente consome, porque se a gente está consumindo só coisa ruim, daqui a pouco tu vai estar num caminho não muito bom, né? E por mais que às vezes tu tente influenciar, tu também precisa ter esse cuidado, que nem o Deus falou muito sobre se expor. E eu acho também uma coisa muito importante, né, que a Bíblia nos alerta demais, é a respeito da intenção do nosso coração. Principalmente para quem quer influenciar e trabalhar com isso, que é alguém que fica muito tempo ali. Qual a intenção do teu coração? Teu coração tá ali para fama?
Teu coração tá ali para levar Deus, teu coração tá ali para trabalhar, teu coração tá... Por que teu coração... Porque, querendo ou não, é algo que tu dispõe muito tempo. Então, qual é a intenção do teu coração? Eu acho que a Bíblia, né? Eu acho que tá cheio e recheado sobre esse assunto, sobre a intenção do nosso coração, e que a gente se perde muito fácil, né? E então, que a gente fique alerta, assim. Acho que a gente não deixe de usar. É legal estar informado, fazer parte, né? Não ser ignorante a respeito das coisas que acontecem, e também porque a gente pode influenciar, mas que também a gente vigia a respeito dessa questão da intenção do nosso coração, né? Que eu acho que é uma questão muito, muito fácil da gente se perder também, né? Eu acho que é do ser humano, né? O próprio ser humano em si, ele tem lá no fundo, seja cristão ou não, lá no fundo a gente tem aquela necessidade de ser reconhecido, assim, de alguma forma. E a rede social, ela acaba amplificando muito nisso, né? Então, como a Mila falou, qual é a nossa intenção, né? Será que a intenção é ser reconhecido? Na verdade, a nossa intenção como cristão não deve ser nós em si ser reconhecido, mas fazer o nome de Jesus ser reconhecido. Sendo um grande influenciador, tendo vários seguidores ou não, né? Será que aquele número grande ali de seguidores, de curtidas, é algo para inflar o meu ego? Ou eu estou procurando esse grande número de seguidores, essa grande audiência, para consumir o conteúdo que eu estou apresentando, que o conteúdo é Cristo, né? Ou será que é a minha imagem que eu quero que se coloque lá em cima, né? A gente pensar. Gente, incrível conversar com vocês aqui. Acho que a gente podia ficar bem mais tempo, né, aqui conversando. A gente que está aprendendo aí a trabalhar com o Ministério de Mídia, se soltando. A gente tem muito a aprender com vocês. A gente ficou muito feliz que vocês aceitaram o convite. Prazer de estar com vocês. Muito obrigado. Prazer é nosso, né? E, pessoal, vai estar os arrobas deles aí na tela. Então, sempre já sigam o Wake, Juventude de vocês, lá de Guaíba. E assistam os nossos outros talks, estão aí na página. Não vou apontar porque eu tô longe, mas deve estar aí embaixo. Se inscrevam no nosso canal. Valeu, galera. Sim. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Tchau. Tchau. Eu tenho comentado pouco hoje aqui, mas eu separei para comentar que a gente, nesses talks, a gente conversa sobre assuntos que estão em alta na atualidade, né? E a gente, às vezes, esquece que muitas das pessoas que querem saber os assuntos que estão em alta na atualidade são os nossos adultos. São as pessoas que querem estar inteiradas ali. A própria minha mãe, quando ela assistiu ali o talk sobre biscoitar, descobriu que ela tinha um filho que era biscoiteiro, né? Agora eu sofro bullying em casa. Mas então, não certamente em homenagem, mas para que vocês 35 mais aí possam estar louvando junto com a gente aí do lugar que tu tá assistindo, eu separei um clássico dos tempos que eu não era nascido. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, ainda que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Pois Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.